Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a postos, juntamente com os meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com participação muito especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com/esporte na área ou em nosso Twitter ou Instagram pelo @esporte_na área. E eu começo aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo de Mello, ouvintes. Nosso podcast cada vez crescendo mais. Em 2021 estaremos também no YouTube. E olha, hoje o convidado é para lá de especial, hein? Zagueirão raiz. E olha, está se tornando aí um futuro técnico maravilhoso para o futebol brasileiro, hein? Só esse spoilerzinho, hein? É isso aí. Em janeirão estaremos no YouTube também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, amigos do Esporte na Área. Hoje mais uma grande entrevista com uma grande personalidade. Vamos que vamos. É isso aí. No episódio de hoje recebemos ele, que nasceu na cidade de Santos, é meu conterrâneo. É, santista também. Nossa. Nosso, né, Kleber? Kleber também nasceu em Santos. Nossa. É isso aí. Litoral de São Paulo, em 6 de abril de 70. Criado nas categorias de base do Santos, atuou por diversos clubes do Brasil, além de defender o Santos por 3 temporadas, entre 93 e 95, também vestiu a camisa do Curitiba, Oeste, Portuguesa Santista, União São João, Caxias, Ferroviária, Inter de Limeira, enfim, vários clubes. E também atuou em outros países, como a Arábia Saudita, pelo Al Ahly, na Grécia, pelo Panathinaikos, olha, nem sei se eu falei o nome certo, viu? Toda vez que tem time da Grécia aqui eu me perco. E China, pelo Renan Gianni, também não sei se falei certo. Olha, é chinês e grego não é comigo não, viu? Já vou avisar o convidado, chinês e grego não é comigo não. Ele encerrou a carreira dentro dos gramados em 2005, passou a se dedicar aos estudos, se tornou treinador, fazendo estágios ali com Alexandre Galo, Wagner Mancini, Sérgio Soares, Nenê Bellarmine, enfim. Olha, é um cara que tem muita história no futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maurício de Almeida Copertino, ou Maurício Copertino, como é conhecido no mundo do futebol. Seja muito bem-vindo ao Esporte na Área. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, né? Marcelo e o Kleber, muito obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar participando com vocês do podcast, dessa situação nova agora nas nossas redes sociais, né? E muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para trocar uma ideia sobre futebol, falar um pouquinho sobre a nossa história. Maurício, vou te pedir desculpa de novo, viu? Que chinês e grego não é comigo, não. Como que é o nome do time da Grécia aí? O time da Grécia chama-se Panathinaikos. É quase igual. É quase igual que eu falei. E o time da China chama-se Hanan Tianye. Falei certinho. Tô bem demais. Que isso? Na hora de colocar o programa no ar, eu vou editar e colocar a voz dele falando o nome do time. É isso aí, tá tranquilo. A rapaziada vai entender, pô, chinês e grego é difícil mesmo a pronúncia. É isso aí. Bom, Maurício, a primeira pergunta é minha. Em toda a sua carreira foram grandes desafios aí. E eu gostaria de saber de você, como foi para você sair primeiro do Santos para Tupã, né? Que foi aquela situação que você saiu do Santos, ali ainda juvenil, naquela época não era nem profissional ainda, foi para Tupã. A sua família foi com você? Você foi sozinho? Como foi aquela situação ali? Bom, Márcio, como vocês sabem, né, isso aí foi em meados de 91, né? Naquela época eu tinha 21 anos, tinha acabado de estourar minha idade como sub-20, né? Hoje chamado sub-20, na época era juniores, né? E geralmente os jogadores que estouravam a idade e não eram aproveitados nos profissionais, eles emprestavam. Naquela época não tinha a lei do passe do atleta. Então, acabavam os contratos, se você for renovasse, beleza. Se você não renovasse também, o passe continuava sendo do clube. Você ficava lá, como a gente diz, largado, né? E aí apareceu o Tavares, era um empresário que sempre estava na Vila Belmiro, levava bastante jogador e trazia bastante jogador oriundos do time do interiores, que faziam bons campeonatos. E ele veio com essa situação do Tupã. E para mim, eu tinha acabado de estourar a minha idade, o pai e a mãe já estavam reclamando que
e só jogando bola, e aí, não vai, né? Entrar um faz-me rir. E aí eu acabei aceitando a proposta e fui lá para o Tupã. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque foi uma situação, apesar do sofrimento que é jogar numa equipe do interior, com as condições que não são as mesmas que uma equipe grande, mas realmente ali me fez ver um mundo diferente, um mundo que eu queria mesmo, e lutei, né? Eu sempre fui uma situação que é legal, eu tenho isso bem, bem claro dentro da minha carreira. Eu fui um operário do futebol, né, como 90% dos atletas da minha época, e acho que hoje também, né, oriundos de uma camada social bem simples do Brasil, que visualizava no futebol uma grande oportunidade para você evoluir na vida, né? E foi isso que eu fiz, né? Eu não tinha o dom de jogar futebol, eu sempre fui um cara batalhador, guerreiro, e eu acho que por isso que eu venci dentro da minha carreira, porque os caras que eram melhores que eu, tenho certeza absoluta que não se dedicaram tanto quanto eu. Então, eu acho que isso daí foi uma situação bem legal na minha vida profissional, eu levo isso com muito orgulho, tenho muito orgulho da minha carreira, tenho muito orgulho de ter iniciado no Santos e ter sido capitão do Santos em alguns momentos, porque você ser capitão do Santos, hoje eu paro e penso e olho para trás, eu falo, cara, que honra, né, meu? Que honra, porque é um dos maiores clubes do mundo, onde os melhores jogadores da história do esporte jogaram aqui. Então, realmente, é uma honra muito grande ter essa história, ter participado dessa história, foi muito legal. E o Tupã fez parte disso também, né? Fez parte, tenho muitos amigos ainda lá, e ali começou a minha história dentro do futebol. O Maurício, um grande. Oi, Márcio. Oi, desculpa. Ô Maurício, e você foi com família? Ou foi só você sozinho? Na época eu era solteiro, né, cara? Não tinha um papagaio para dar um girassol, não tinha nada, né? Então eu peguei minha malinha. Minha mãe, na época, me deu R$ 5, R$ 2,50, que era a condução da minha casa para a rodoviária. E se o empresário não tivesse lá na rodoviária, mais R$ 2,50 para voltar para casa e procurar um emprego. Então, essa foi a situação. Não é porque eu não era casado, eu era solteiro e fui para lá realmente com a nossa vontade de jogar futebol. Não tinha família nessa época, não. Tirando meus pais e meu irmão, que ficaram aqui em Santos. Legal, Maurício. Prazer ter você aqui no nosso programa, viu, Maurício? Maurício, eu vou lembrar que eu joguei na Portuguesa Santista e encarei o Maurício no jogo treino. Ele não vai lembrar, não sei se ele vai lembrar. Tinha o Serginho Fraldinha na época. Ele jogou um jogo treino ali na Portuguesa Santista. Ô, Kleber, ele só lembra de jogador bom. Jogador ruim não vai lembrar. É verdade. Pode ser. Eu era muito. Aqui, ô Maurício, o Bula rola solto aqui, não tem problema não. Mas o Maurício é um cara sensacional. Quem conhece o Maurício sabe, lá em Santos, um cara totalmente acessível e um cara muito gente boa. Quero agradecer você, Maurício, por estar presente aqui no programa Esporte na Área, que graças a Deus, olha, sucesso, né, Marcelo? 6 meses de programa e só feras, Elias. Conversamos com provavelmente Parreira aí, vamos ver se consegue fechar com o Parreira também. Então o programa tá bombando, graças a Deus, só com pessoas boas aí como o Maurício. Maurício, eu quero relembrar um pouquinho do tempo do Santos Futebol Clube. Você falou que você saiu jovem ali com 21 anos, né? Você foi para o Tupã, né? Foi lá pegar a experiência, a gente sabe como que é naquela época de futebol. Mas o retorno ao Santos, eu tenho essa curiosidade. O retorno ao Santos, quem te trouxe? Como é que foi a sua volta ao Santos? Já começou a treinar? Já foi para o titular? Quanto essa volta para o Santos Futebol Clube? Perfeito, Kleber. Não, eu fui emprestado para o Tupã, fiquei lá uma temporada, né? Acabou o meu contrato com o Tupã, eu retornei para o Santos. No outro ano, não fui aproveitado novamente, que foi em 92. Aí o Oeste de Itápolis, na época ele estava naquela época era a primeira divisão, divisão intermediária e segunda divisão. O Oeste de Itápolis estava na segunda divisão. Eu fui para o Oeste de Itápolis emprestado junto com outro jogador, um centroavante na minha época, chamado Loca, né? Nós fomos lá e eu participei desse campeonato. Esse campeonato me credenciou, porque eu fiz um excelente campeonato, nós fomos campeões, eu fui vice-artilheiro da equipe com 9 gols. E eu voltei para o Santos, né, em 93. O professor Evaristo de Macedo viu alguns jogos meus
e pediu a minha permanência. E ali eu iniciei a pré-temporada, né, com o Santos Futebol Clube, mas não tive muitas oportunidades em 93. Tive algumas oportunidades em 94, né, que ali foi com o Serginho Chulapa, quando ele entrou, certo? E ali eu tive algumas oportunidades, e o Santos, 94, já estava numa situação financeira deplorável. Eu acho que foi uma situação, uma das piores da história do clube, né? Porque o Santos não tinha patrimônio, o Santos só tinha Vila Belmiro, não tinha o CT. Então, nessa época, começou os jogadores de grande, no caso, o Ricardo Rocha, o Guga, jogadores importantes dentro da equipe, o Almir, o Índio, começaram a sair e foram ficando só os guerreiros mesmo, que ganhavam pouco e que tinham vindo oriundos da base, né? Então as coisas foram acontecendo de uma maneira, essa transformação. Aí veio o Giovani, veio o Narciso, que eram emprestados respectivamente da Penapolense, Marcelinho, né? Marcelinho Paraíba e o Narciso. O Narciso acho que estava na São Carlense, um negócio assim, Isso. né? E ali começou a ser montado a base que iniciou a pré-temporada em 95, onde todos os jogadores de nome, e eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu já falei isso em alguns bate-papos, em algumas entrevistas que eu concedi, o Santos Futebol Clube, o ponto de partida dele para se tornar um clube melhor foi em 1995, porque ali entrou o presidente Samir Abdurrak, junto com o Pelé e com o Clodoaldo. Eles organizaram, porque o time estava sem condições nenhuma financeiramente, eles foram muito honestos com todos nós, poderiam pagar X para cada um, todo mundo gostava do clube e permaneceu. Acho que só o Galo que ficou, que era um dos remanescentes desses caras que tinham mais nome, sabe? Junto com o Macedo, que veio do São Paulo, e o Gilberto, que também era o goleiro, que veio do São Paulo. O restante era tudo molecada. Pegaram o Jamel emprestado. Marcelo Passos. O Marcelo Passos, que estava ali. O Narciso foi comprado. O Giovani foi comprado. O Marcelinho Paraíba não tinha dinheiro para comprar ele foi embora. Então, ali foi feita uma base. Disputamos o Campeonato Paulista, chegamos até uma situação bem positiva, a semifinal lá. Aí depois teve uma reformulação, que naquela época o Campeonato Paulista era no primeiro semestre e o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. E ali nesse interview entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, chegaram alguns jogadores, saíram outros, eu estava nesse bolo, saí, e aí o clube se organizou, fortaleceu, tinha um craque fora acima da média, que era o Giovani, e outros bons jogadores, e fizeram aquele excelente Campeonato Brasileiro, na qual, quando acabou, foi vendido o Jamel e o Giovani, que proporcionou para o clube a construção do centro de treinamento, com o dinheiro do Giovani vendido para o Barcelona. Então, eu acho que aquele grupo ali foi o grande pontapé inicial para que o clube do Santos deixasse de fazer coletivo na praia para ter um centro de treinamento, onde até ajudou a base, porque o último campo ali ficou sendo para a base, né? Na qual depois surgiram Robinho, surgiram outros grandes jogadores, Neymar, tudo oriundo desse legado deixado pela geração de 95. Legal, Maurício. Prazer em falar contigo. Eu vou puxar vou avançar a linha do tempo um pouquinho aí. Em 2013, você e o Galo assumiram as categorias de base da seleção brasileira, né? Perfeito. E aí a curiosidade, como que foi essa experiência, né, de vocês comandarem a seleção do país, que eu acho que é o ápice da carreira, acho que de qualquer esportista, né? E o fato de lidar também com diversas joias no futebol brasileiro, né? Vocês trabalharam com Ederson, com Alisson, Thiago Maia, o Wallace, o Rafinha Alcântara. Enfim, conta pra gente como foi essa experiência aí das seleções de base. O Marcelo foi excepcional. Eu acredito muito a minha carreira, especialmente a minha passagem pela CBF, realmente me credenciou dentro do mercado e me posicionou muito bem, né? Porque realmente trabalhar dentro da CBF, nós fomos para o projeto olímpico, né? Na qual o Galo assumiu como coordenador e treinador, né, da Sub-20 e Olímpica, e eu era o auxiliar direto dele. E quando nós estávamos lá dentro, acabou caindo tudo no nosso colo,
sabe? A sub-17, só a sub-15 que foi colocado na mão do Caio Zanardi, que era um outro profissional que o Galo levou para lá. Mas eu sempre, para mim foi excepcional. Uma, porque você trabalhando só com o profissional, você não tem a noção do que é trabalhar com a base. E nesse período que eu me ausentei das equipes profissionais junto com o Galo, foi ótimo, porque eu realmente, como treinador, eu só não fui treinador de base, mas eu visualizei trabalhos de base no mundo inteiro, porque eu ia ver os jogadores. Então, aquilo me credenciou, indiretamente, para mim fazer os patamares e os rankings de treinador, sub-15, como é que treinava? Pô, mas por que faz isso? Então, sem eu trabalhar com o sub-15, eu via como é que fazia. Sem eu trabalhar com o sub-17, eu também presenciei. Eu não estou falando trabalhos assim, estou falando trabalhos de Inter de Milão, Bayern de Munique, aí vem aqui para o Brasil, para o Cruzeiro, para o Vitória, para a Inter de Porto Alegre, só equipes tops, porque os jogadores de base da seleção não estão nas equipes pequenas. Por quê? Porque você não vê convocado nenhum jogador, vai um exemplo, né, do Batatais. Por quê? Porque quando o jogador vai para uma competição de base, um exemplo, o Batatais vem, um exemplo, tá? Nada contra o Batatais, podia ser qualquer outra equipe. Sim. Vem jogar uma Taça São Paulo e o jogador dele se destaca, você pode ter certeza que antes do final do campeonato, esse jogador já tá sendo comprado por uma equipe grande. Por isso que você não vê jogador de equipe pequena na seleção brasileira. Todo mundo me perguntava isso, eu não tinha essa resposta antes. Eu só entendi isso quando eu fui para a seleção, porque não dava tempo. Quando a gente viu um jogador excepcional numa equipe, no Arapiraca de Alagoas, né? Quando a gente ia ver, esse jogador já estava no Atlético Mineiro. Então, essa situação acontece muito na base do Brasil. E para mim, especialmente para mim, me qualificou muito o meu trabalho de entendimento do processo de formação de um atleta, de um processo de transição para o profissional, e toda uma geração de 2001 a 93, eu tenho cadastrado nos meus arquivos pessoais aqui 214 atletas. 214 atletas que hoje são grandes jogadores do futebol brasileiro. Entre eles o Gerson, o Thiago Maia. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu fui num torneio em Porto Feliz. Eu fui como observador do Sub-17. Nós íamos participar da seleção brasileira Sub-17, disputado na Argentina, para depois disputar o Mundial no Emirados Árabes. O treinador era o Balil, um treinador aqui do Sub-17 da equipe do Santos. O Thiago Maia estava na reserva e ele estava para ser dispensado. E eu, no segundo jogo, foi um quadrangular, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. No segundo jogo, eu estava como observador, eu estava procurando um volante e um lateral direito. No segundo jogo, ele colocou o Thiago Maia como zagueiro. Ele jogava com 3 zagueiros, o Balil. Só que na ficha que tinham me passado, eu vi que o Thiago Maia era volante. E aí, no final do jogo, eu perguntei para o treinador do Santos: o Thiago Maia, ele é lateral, ele é zagueiro ou ele é volante? Ele falou: olha, é volante, é que eu precisei colocar para fechar um pouquinho ali e tudo. Eu falei: pô, eu gostei dele. No terceiro jogo, você pode colocar ele de volante para me observar? Ele falou: posso colocar. Colocou, eu achei o Thiago Maia um jogador muito acima da média dos que eu tinha observado, né? Anotei o nome do Thiago Maia e levei para mim. Na pré-temporada da nossa seleção brasileira, que foi em Cotia, o Danilo, um volante que hoje está no Lyon da França, no Lille da França, é um jogador também, um volante, que era oriundo da Vasco da Gama, excepcional jogador. Foi considerado o segundo melhor jogador do Campeonato Mundial na Nova Zelândia, nunca passou por nenhuma equipe aqui no Brasil, é um volante top. Esse cara machucou. O Galo me chamou no meio do campo e falou: pô, preciso de um volante. Eu falei: Thiago Maia do Santos, ele é 9,7, a geração era 9,6. Ele falou: tem certeza, esse cara nunca foi convocado? Eu falei: pode trazer o Thiago Maia, que é um jogador que eu observei que tem grandes qualidades. É canhoto, uma ótima dinâmica de trabalho, box to box o tempo todo, ótimo trabalho físico. E então, essa história, quando a gente voltou do Sul-Americano, o Thiago Maia não tinha nem contrato com o Santos. Tinham 2 diretores esperando ele no aeroporto com o contrato na mão. Eu me lembro disso, né? Então, assim, ele e a seleção brasileira são os clubes.
né? Eu só estou falando uma história que foi ao inverso. A seleção ajudou o Thiago Maia, porque se fosse o clube, de repente ele não poderia nem ter se tornado o grande jogador que ele é hoje, entendeu? Então, a minha história dentro da seleção foi ótima em relação a tudo que eu estou te falando, a conhecer jogadores, a conhecer processo de base, que me credenciou muito, junto com a minha experiência nos profissionais e com tudo que eu fiz na parte teórica, que eu achava interessante, né? O fato de eu ter sido só jogador não me completava. Eu achava que teria que ter algo mais. E fui em busca do estudo, fui em busca até esse processo de trabalhar na seleção. Eu ia no Bayern de Munique, ficava lá 4 dias. Eu via o Guardiola trabalhar. Então, para mim, era excepcional. Aí eu ia para o Benfica. Aí via o Jorge Jesus trabalhar. Aí eu ia para o... Eu rodei 17 clubes na Europa fazendo isso. E aqui no Brasil, em 28 clubes. Então, foi um processo excepcional que me formou muito em todas as situações que eu estou te falando, na qual me ajudou muito agora, quando eu fui para o Vanderlei, para o Vasco da Gama, na qual a gente revelou grandes jogadores que estão até lá, entre eles o Thales Magno, né? E agora no Palmeiras, com a geração que nós trouxemos para a equipe principal, né? E até estava brincando agora com o pessoal, né? O Palmeiras, nós conseguimos, não foi a gente que formou os jogadores, foi o pessoal que trabalha na base do Palmeiras, que é muito competente. Nós só tivemos a coragem de trazer esses jogadores para cima e colocar os caras para jogar. No caso, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Danilo, o Wesley, né? O Gabriel Silva, o Henry. O Veron ele já estava no processo do ano passado, eu não vou acreditar isso para nós. O Veron já tinha sido um jogador que o ano passado, o Cebola, que é o auxiliar técnico, já tinha lançado nos 2 últimos jogos, depois que ele veio do Mundial Sub-17, na qual ele se tornou o melhor jogador do mundo. Entendeu, Márcio? Então, eu acho que esse jogador não caiu na nossa conta, mas os outros, que foi uma situação que a gente conhecia muito bem. Mas cai na conta, né, Maurício? Por levar realmente para o time profissional, botar para jogar. Porque, não, lógico, assim, não botar na conta de revelar, claro. A revelação já tinha vindo um pouco antes. Mas botar mesmo para jogar, titular ali, vamos botar a cara para bater, isso acho que vai na conta de vocês. E isso, pelo menos eu coloco na conta de vocês. Lógico que você talvez não queira colocar, mas eu coloco na conta de vocês. Agora, Maurício, e ainda levando para esse assunto, que nem você acabou de falar, você estava ali no Santos, de repente estourando idade e tal, e vários jogadores hoje estouram idade. E você que está em Santos hoje, você acompanha também as divisões menores do Campeonato Paulista. Eu sou de Santos, eu falei, sou nascido em Santos, mas hoje moro em Jaú. E torço para o 15 de Jaú aqui também, né? E a gente sabe que o 15 de Jaú está na 4ª divisão do Campeonato Paulista, que é o Sub-23, que é o mesmo que o Jabaquara disputa. E às vezes o Sub-23 é aquele negócio, às vezes o cara é um baita de um jogador de bola, só que ele estoura aquela idade do 23 ali, por exemplo, e não tem uma chance. E como que você hoje vê essa base do Paulista, esse campeonato? Não sei se você concorda, lógico, eu nem quero te colocar em maus lençóis aqui, mas assim, essa regra do Sub-23, tudo bem, é 4ª divisão do Paulista, mas essa regra de idade para um campeonato, como você vê isso colocando assim em revelação de jogadores? Você sabe que aqui no Brasil, né, é uma situação que acontece muito com jogadores que saem daqui e vão para a Europa. Esse ato que tem, um exemplo, os jogadores agora estão saindo do Brasil com 18 anos. Os caras vêm aqui, compram o Renier, compram o Vinícius Júnior, compram o Rodrigo com 17, para o cara sair fora de 18. Aí ele vai para a Europa como um jogador que os caras sabem que o Brasil produz o tempo todo grandes jogadores. O cara não está formado aqui no Brasil. Às vezes ele não joga na sua equipe principal e fica parado só treinando lá nas suas equipes, Real Madrid e outras tantas que fazem isso no mundo inteiro. Barcelona, que são grandes compradores de jogadores de base. Tem o hiato, que é na Europa. Eu vou chegar lá no 15 de Jaú, tá? Tem o hiato, que é o jogador, ele fica dos 18 até os 22, de repente ele não consegue o espaço dele, para no tempo. O cara só fica rico e não evolui mais, né? E é o que acontece com muitos jogadores que vão para a Europa. Muitos jogadores acontece isso.
Aqui no Brasil, o que acontece? Essa limitação de idade de jogadores até 23 anos. Dentro do futebol, eu não acredito que aqui no Brasil, de repente, um jogador pode estourar com 25, 26 anos, porque a coisa está muito forte hoje. O jogador com 17, 18 anos já tem que estar já muito preparado. De repente, esse grande jogador que aparece com 25 anos, pode acontecer? Pode, lógico que pode, Maurício. Mas eu acho que é uma grande oportunidade que eles fazem para colocar a sua segunda equipe, no caso aí da 4ª divisão do Campeonato Paulista, para poder estar movimentando seus jogadores, né? Então, eu acho que a federação pensou nessa situação de colocar jogadores, no caso a Ponte Preta, parece que disputa, muitas equipes disputam esses campeonatos com a sua equipe, jogadores que estouraram. Na minha época, eu seria um jogador que, de repente, estaria disputando esses campeonatos, porque não cabe todo mundo na equipe principal. E aqui no Brasil, eu acho que o calendário é péssimo, né? Em todos os sentidos, porque a CBF ela poderia muito bem ter condição de patrocinar não só 4 divisões do Campeonato Brasileiro, uns 10, como tem na França, como tem na Alemanha, como tem na Itália, porque nós temos 703 clubes cadastrados na CBF, né? Se você colocar no papel que só 60, porque vamos colocar aí até a Série C, né? Que de repente tem calendário o ano inteiro, mais o da Série D, mais 20, são 80 clubes, é muito pouco para o tanto de jogador bom que tem aqui. E isso daí realmente acaba estourando nas equipes dos estaduais. A federação não tem como fazer de outro jeito. Então, eu acho que essa limitação de idade é pensando nesses novos jogadores que não conseguiram o seu espaço dentro das suas equipes. Então, é uma situação que é complexa, muito complexa, e eu estaria sendo leviano se eu me posicionasse de uma maneira a favor ou contra, porque eu entendo também o lado das federações, que realmente é difícil você agregar e contentar a todos, né? São decisões que eles tomam lá dentro que a gente às vezes não entende. Porque a gente vê, a minha pergunta é realmente por causa disso. Você está ali, você trabalhou com seleção de base e tudo mais, e de repente você vê porque é 4ª divisão do Campeonato Paulista, então vamos botar a molecada para jogar e, entre aspas, dane-se quem passou de 23 anos. E a gente vê isso de fora, lógico. A gente fala de alguns clubes que já revelaram vários jogadores, eu falo do 15 de Jaú aqui, França, Denilson, Walter, o Wilson Mano, o Wilson, o centroavante, enfim. É que a gente vê, para quem tá vendo de fora, fica meio assim e fala, pô, mas podia jogar um cara mais velho, um cara com 24, que de repente ele estourou a idade, mas ele tem condições de jogar. É por isso realmente que eu perguntei isso para você, e não quero que você emita opinião, nada de a favor ou contra, não é isso não. Gostaria de saber realmente o que você falou, a sua ideia de um todo, para que a gente entenda, como a gente já fez algumas conversas com o Márcio Bittencourt, por exemplo, sobre o Sub-23 do Corinthians, algumas dúvidas que a gente tinha, aí ele esclareceu essas dúvidas, por isso que é legal a gente ter esse bate-papo para quem trabalha dentro e trabalha nesse meio e trabalha com esses atletas e trabalhou já na seleção de base, enfim. Mas eu agradeço aqui o seu esclarecimento e a sua posição sobre esse assunto. Maurício, você acabou indo para a China junto com o Luxemburgo, né? E eu, particularmente, eu tenho muita curiosidade como foi esse projeto do Luxemburgo na China em 2016. Porque ele foi para assumir um time na 2ª divisão e foi naquela época que a China veio estraçalhando aqui o mercado brasileiro, principalmente o meu time do coração. Limpou o Corinthians. Tanto que o Jadson acabou indo com o projeto junto com o Luxemburgo, no mesmo time. Então, a minha curiosidade é como que foi esse projeto de ir para a China, desse time da 2ª divisão, quais foram os desafios desse projeto? Conta para a gente como foi essa experiência em 2016. Marcelo, essa hora que você fala que levaram o Jadson, é a hora que a gente briga com o Maurício, é isso? Oi? Pode ser, né? Porque em 2015 ele tava voando, né? O Jadson estava voando. O Corinthians foi desmontado depois daquele belo campeonato, né? Saíram vários jogadores importantes, né? Sim, sim. E o Jadson Mas faz parte, né?
Faz parte. Jadson nos ajudou muito, foi um projeto bacana, na qual o Vanderlei foi contratado pelo Tianjin Quanjian, que era um bilionário chinês que queria tinha o sonho de levar a equipe da segunda divisão chinesa até ser campeão da divisão deles, da Libertadores, lá do mundo asiático, né? É o grande sonho desse bilionário, e ele começou a colocar o projeto dele em prática, contratou o Vanderlei, e depois contratou os 3 jogadores brasileiros, né, a pedido do Vanderlei, o Jadson, o Luiz Fabiano e o Giovani. E nós, dentro do processo de reformulação do time que ele queria, o Vanderlei levou toda a sua expertise, uma equipe de profissionais que ele entendia que fossem os melhores para poder fazer esse projeto. Só que, chegando lá, foi nos oferecido todas as condições financeiras que foram combinadas, tranquilo, normal, só que as condições físicas não foram feitas. Nós treinávamos numa equipe de universidade, na qual tinha muita dificuldade. Então, era um processo que ficou meio que na palavra, sabe? Ele falou que ia construir um CT, aquela coisa toda, e assim foi feito de uma maneira um pouquinho amadora. Então, você tinha grandes jogadores na mão, os jogadores chineses também começaram a contratar jogadores, contrataram 3 jogadores chineses de nível de seleção chinesa. Então, começou a ter um elenco forte para a divisão da segunda divisão chinesa, e realmente tiveram alguns problemas entre comissão técnica brasileira e comissão técnica chinesa, né? E até no efeito de âmbito de diretoria, começou a surgir alguns problemas, né? E realmente foi atrapalhando e minando o trabalho do Vanderlei na China. Mas eu acho que, como trabalho, eu vou te falar, tá, Marcelo? De campo, eu acho que o Vanderlei, junto conosco, fizemos um grande trabalho de base desse time, que quase caiu para a 3ª divisão um ano antes, e foi contratado os 3 brasileiros com os 3 chineses, e o restante foram jogadores que permaneceram na equipe. E nós desenvolvemos esses jogadores, só que nós fomos mandados embora em meados de agosto, chegou o Cannavaro, e o Cannavaro subiu a equipe. Então, foi uma situação que não foi muito dentro de campo, foi uma situação externa. Foi a primeira vez na minha carreira que eu fui demitido não pelo trabalho de campo, mas sim pelo trabalho do extracampo, sabe? E ali eu vi que realmente você, como treinador e como comandante, você tem que ter realmente uma situação não só dentro de campo, você tem que ter um controle e uma boa gestão também fora de campo. Eu não estou falando que o Vanderlei não teve, só que tinham muitos problemas que não era o Vanderlei que causava. E ali ele levou 15 profissionais, né? Hoje, vendo, talvez, eu já conversei isso com o Vanderlei, de repente, menos profissionais seria, de repente, a gente tinha mais sucesso e poderia levar isso aí até o final, entendeu, Marcelo? Mas são experiências da vida, são experiências que a gente passa e foi maravilhoso, foi ótimo como experiência. Retornei para o Brasil e no final da temporada eu fui contratado por uma outra equipe, na qual eu fiquei 2 anos lá, como treinador principal. Abriu uma boa porta para você, né? Porque o meu processo foi inverso. Eu não iniciei minha carreira de treinador aqui, né? Comecei na China, né? E aí voltei, né, depois desses 2 anos para o Brasil. Tentei entrar no mercado brasileiro, não consegui, pelo fato das pessoas não terem me visto trabalhando como treinador principal. E optei, depois do convite do Vanderlei, que ele assumiu o Vasco em 2019, e repensei, falei que seria uma boa oportunidade para mim de estar trabalhando com um cara do quilate do Vanderlei aqui no Brasil, e assim foi feito. Fui para o Vasco, na qual a gente fizemos um bom trabalho, que nos credenciou para vir para o Palmeiras, que também é um bom trabalho, e agora estou no aguardo aí, como a gente fala, quando a gente está desempregado, está de férias, né? O Maurício, você falou lá do Vasco, né? O trabalho no Palmeiras também. A gente conhece o pessoal vai informando a gente também do trabalho teu particular. O seu trabalho perante o Luxemburgo ali foi um trabalho muito importante, né? Você, quem não está no meio do futebol não entende, mas o auxiliar técnico ali,
ele é o que é mais chegado dos jogadores. Né? Ele que faz aquele intercâmbio, ele que faz aquelas tretas que tem no campo, ele resolve, ele é aquele cara importante. Então o grupo tem que gostar muito do auxiliar técnico para depois gostar do treinador. Então o auxiliar técnico é muito importante, não só em outras coisas, mas no dia a dia ali, no relacionamento com os jogadores. Eu tenho informações que o Maurício sabe lidar sensacionalmente muito bem com o pessoal. O Maurício, eu queria falar sobre a sua licença Pro. Muito pouco treinadores aí têm essa licença. Você hoje tem essa licença Pro. Hoje não, acho que 2018, não me lembro o ano que você terminou. Eu queria que você faça um pouco desses cursos, desde o início. O primeiro curso que você fez, porque a gente não conhece muito, a gente não está muito a par como é que funciona esse curso. Explica para a gente. Tá bom, vamos lá. Ótima pergunta, acho que é legal falar sobre isso. Como eu falei para vocês, depois do meu encerramento da minha carreira, eu senti a falta de alguma coisa teórica dentro do futebol. Eu não acreditava que só o fato de eu ter sido jogador iria me credenciar para ser um grande treinador como eu quero ser. Então, eu fui atrás de vários cursos dentro do Brasil e não existia. Isso eu estou falando em 2005, né? E eu sabia que tinha um curso na UEFA, mas era muito caro na época para mim ir para a Europa, ficar lá 2 anos estudando. Eu não iria conseguir me sustentar, mesmo porque, como eu disse para vocês, né, aquela época era uma época diferente de jogador de futebol. Né? Então, eu procurei vários cursos no Brasil, não encontrei, fiquei fazendo um curso de federação, de sindicato de treinador aqui, mas eu achava muito raso as informações, né? Comecei a procurar literatura na Europa, né? Como a maioria, a gente escreve pouco sobre futebol aqui, apesar de ser o país do futebol. Eu sei que nós somos o país do futebol, eu acredito nisso ainda, porque eu sei que nós produzimos os melhores jogadores do mundo e os melhores jogadores do mundo jogaram aqui no Brasil. Não tenho nenhuma dúvida disso que eu estou falando. Agora, nós ficamos para trás na parte realmente técnica. Nós ficamos para trás, porque os europeus, eles têm o curso da UEFA há mais de 30 anos, de formação de treinador. E nós iniciamos a nossa formação, eu sou a primeira licença Pro do Brasil, que foi em 2016. Eu era o único auxiliar técnico que me formei como treinador profissional, Pro, né? Então, eu tenho uma grande honra disso, porque eu estava dentro da CBF em 2013 e tinha numa sala ao lado uma reunião dos profissionais coordenadores do curso. E eu fui lá saber o que era, porque eu estava dentro da seleção. Então, quando eles me falaram que tinha esse curso aqui, falei, pô, é isso que eu estou procurando, eu estou querendo fazer. E comecei meu curso em 2013. Eles queriam me colocar na licença A, eu falei que não, eu queria ir na licença B, porque eu queria saber, eu não sabia falar o glossário, transição ofensiva, transição defensiva, eu não entendia isso, eu não sabia o que era isso. E ali eu queria ver como é que era que os caras faziam, para mim entender o que os caras estavam falando. E o primeiro ano que eu fiz o curso, realmente, entrei mudo e saí calado, porque parecia outro esporte, né? Todas essas nomenclaturas, verticalizar, temporizar, todas essas coisas que falam hoje, né, que era diferente na minha época, eu aprendi muito isso daí, fui atrás realmente para entender o que os caras estavam falando, para ver o que era aquilo. E graças a Deus, em 2016, eu me formei, uma ótima nota, né? Fiz realmente todos os módulos que poderiam ser feitos. Agora eu acabei de ser um dos escolhidos. O Brasil vai ter, a Conmebol escolheu 50 profissionais para dar a carteirinha da licença Pro Conmebol. E eu fui um dos escolhidos sem nunca ter atuado como treinador. Parabéns. Então, assim, para mim, cara, está sendo um motivo de muito orgulho ter sido escolhido pela representação máxima do nosso futebol na América do Sul. Eu sou o único cara aqui de São Paulo, de Santos, que vou ter essa carteirinha, sabe? Então, é um motivo de muito orgulho. Eu sei que os caras me monitoram, eu sei que os caras me acompanham. Tive uma ótima passagem dentro da CBF, na qual me credencia muito, que eu sei que lá eles tiram muitas informações de todos os profissionais que passam por lá. Então, eu estou trilhando dentro de um processo que eu entendo que seja bom para o meu futuro. Estou muito preparado para ser treinador de futebol. Eu já sou treinador de futebol. A única situação que me fez trabalhar como auxiliar foi ter sido escolhido pelo professor Vanderlei Luxemburgo, que, na minha opinião, é um dos 5 maiores treinadores da história do futebol. Isso me fez pensar a voltar a ser auxiliar. De mais nenhum profissional eu seria auxiliar no momento.
Se o Vanderlei decidir parar de trabalhar, eu retomo a minha carreira como treinador e espero uma equipe que eu acho que tenha condição de receber os meus trabalhos. Ô, Márcio, só um minutinho. Ô, Maurício, até o Vanderlei bate muito nessa tecla, né? Fala que mudaram, igual você falou, os nomes, né? Nomes de fora, aquela coisa toda. Mas mudou o nome ou mudou realmente os esquemas? Porque é transição, não sei o quê, é tanta coisa que a gente está até perdido até. Mudou só o nome ou mudou realmente? O Kleber pegou minha pergunta, que eu ia justamente falar disso. Eu ia falar, esse negócio de externo ofensivo, box to box, não sei o quê. Aí eu pego, aí eu vou, ô Maurício, aí o Kleber vai ficar feliz que eu vou elogiar o ídolo dele, que é Fernando Diniz. O cara chega lá e xinga e fala, vai pro fundo, não afunda. E o cara não sabe o que é box to box, o cara... essas nomenclaturas vêm todas de um curso de vocês mesmo, isso? Mas muda alguma coisa mesmo? Essa é a pergunta. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu não entendia o que os caras falavam também, como eu falei para vocês há pouco tempo atrás, né? E hoje eu vejo que só muda o nome, né? Na época era contra-ataque, hoje é transição ofensiva, né? Na realidade, os conceitos e os princípios dentro de um jogo, vou falar um pouquinho com a linguagem deles também, mas não estranho não, que eu sou raiz, tá? Eu gosto de falar... Ô Maurício, vou vender um pouco meu peixe aí, porque senão os caras falam que eu tô atrasado. Maurício, tá certo, Maurício, tá certo. Aquele famoso vai e volta, agora é box to box. Agora é box to vai box, e volta. né? O amplitude abrir na lateral, né? O verticalizar é fazer o facão. O temporizar é atrasar o jogo. Dar porrada no cara para matar a jogada. Então, cara, são a mesma coisa. Só que hoje você tem que ter um cuidado para poder falar. Por quê? Porque hoje, dentro das bases, a maioria dos profissionais que trabalham na base, eles falam muito a nomenclatura, o glossário novo, que é essa linguagem nova. Então, às vezes, o jogador sobe para o principal, que nem o Vanderlei. O Vanderlei não tem muito esse negócio de estar falando dessa situação nova, porra. Então, não tem muito tato, né? Ô Maurício, eu até ia complementar com isso, que eu imagino que você tem uns caras mais de 30 e uma molecada de 20 anos. Aí você vem com essa verticalizar, os velhos, os caras mais velhos vão falar, fala que é pra passar logo, não vem com essa... Aí você vem pros mais novos e fala, faz o facão, moleque, pô, mas que é isso? Não vou comer nada agora, pô, passar o facão? Bom, agora a minha saideira, né? A minha saideira é a seguinte, você tava naquele elenco de 95 ali, pelo menos no começo você tava, não lembro se você foi até o final ou não. Acho que tava até o final no elenco. Fui até junho. Até junho. Mas você, como santista, não adianta. Você, como aquele cara que estava no começo ali, você consegue ver aquele jogo da final hoje em dia? Você consegue ver aquilo ali sem ter uma bronquinha do árbitro? Márcio Rezende. Santos e Botafogo, você está falando a final do campeonato? Exatamente. Realmente ali foi uma situação realmente grotesca de um erro que determinou o Campeonato Brasileiro, né? A gente não estava dentro do grupo, mas nós sentimos porque os nossos amigos realmente nos passaram coisas assim, que a gente sofreu muito. Era muito importante ter sido campeão brasileiro, para coroar aquele trabalho que foi fantástico, conduzido primeiro pelo Joãozinho no primeiro semestre, e depois pelo Cabralzinho, né, que terminou a temporada. Mas o João que deu a base. O Joãozinho foi um zagueiro aqui do Santos, jogou... Joguei com o Joãozinho na Portuguesa Santista. Exato, irmão do Bezerra, que jogou no São Paulo, né? Então, realmente aquele foi um processo muito, que eu acho que o título coroava aquele trabalho todo, né? Lógico que eu senti, fazia parte daquele grupo, só não estava jogando, estava treinando separado, né? Fiquei o ano de 95, no segundo semestre, trabalhando num grupo especial e estava junto com os caras, estava junto, só não estava participando do campeonato, mas eu tinha contrato com o Santos e realmente foi muito doloroso tudo aquilo, mas faz parte, né? Esse não foi o único erro que teve na arbitragem dentro do futebol brasileiro. A gente entende muito que no passado isso aí realmente acontecia com mais frequência. Hoje é mais difícil, apesar de ter uns pés de gancho ainda que ainda erram no VAR, né?
O cara vai lá, olha e pô, fala, pô, esse cara tá cego, pô, não tá vendo? Então, eu acho que faz parte, né, cara? Eu acho que faz parte. Hoje está muito mais difícil isso acontecer, os erros, né, que eu tô falando, porque hoje é impossível, cara. Pô, aconteceu um lance, todo mundo tá vendo, repete 15 vezes lá e o árbitro vai e dá uma coisa ao contrário, né? Eles sabem disso, a arbitragem sabe disso, o pessoal que comanda, os árbitros sabem disso. Então, eu acho que cada vez mais os erros vão ser menos frequentes, né? É bom, é benéfico para o futebol, porque vai realmente prevalecer a tudo que a gente entende que seja honesto dentro do esporte, né? Bom, Maurício, em nome do Esporte na Área, eu queria agradecer a você, como o Kleber falou, a sua disponibilidade em dar essa entrevista para a gente, fazer esse bate-papo. Realmente não foi um podcast de entrevista, foi um podcast realmente de bate-papo. Falamos muito sobre futebol, muito sobre tudo o que acontece no mundo do futebol, enfim. Mas gostaria realmente de agradecer a você. Com certeza estamos torcendo para que você continue a sua carreira com muito sucesso, seja ela por enquanto como auxiliar, mas futuramente como um técnico. A gente torce muito para isso, tá? E fique ciente que a gente vai aqui, o que depender da gente. Olha, se eu tiver aqui no campo do 15 de Jaú, falar, o Maurício precisa ser técnico. Não, pô. Eu vou aí não, moral aí, aí Márcio. cara. Dá moral aí, viu, meu? Pô. Eu falo com o Careca Paiva, que é diretor do clube aqui, eu vou falar com ele. Mas, ô Maurício... Passa por Brotas ali, pá uma paradinha, faz um raft e vai lá para Jaú. Com certeza, mas com certeza. Mas olha, realmente muito obrigado de coração pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pelo a sua deferência conosco, com o nosso programa. Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo de Mello, bom dia, boa tarde, boa noite. Maurício, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado de coração, viu? E é isso aí. Para você que acompanhou até agora o nosso Esporte na Área, chegando ao fim, semana que vem tem muito mais para você. Olha, para você que curtiu, não se preocupe, semana que vem tem muito mais. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser.